a professora Gisneide. Vamos aí a mais uma aula de geografia. Hoje, 4/6/2020, vamos fazer a correção das atividades da página 10 e 11 da atividade anterior que eu havia passado para vocês. Vamos lá seguir a nossa atividade. Na correção da página 10, a primeira pergunta o movimento da Terra em volta do seu eixo imaginário tem algumas consequências. Qual é a principal delas, né? E explique. Vamos lá. A rotação é o movimento executado pela Terra em torno do seu próprio eixo. A consequência desse movimento é a sucessão de dias e noites. Então, sabemos aí que esse movimento, né, de rotação em torno do seu próprio eixo, ele vai ter como consequência a sucessão de dias e noites, também originando aí a questão dos dias mais longos, noites mais longos, dias mais curtos ou noites mais curtas, certinho? Letra B. Na letra B, qual é o sentido de rotação da Terra? Qual é a relação entre esse sentido e o movimento aparente do Sol? Vamos lá. O sentido de rotação é anti-horário, ou seja, de oeste para leste. É por isso que vemos o Sol surgir antes no leste e se pôr no sentido oposto, ou seja, leste nascente, oeste Sol poente, né? Ele vai nascer no sentido leste e se pôr aí no oeste, no poente, certo? Letra C. O que é o movimento de translação? Ah, essa daí é fácil. É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. O movimento de translação, ele é responsável pela existência de quais eventos na Terra? A sucessão dos anos e a existência das estações do ano: primavera, outono, inverno e verão. Então, tem como consequência aí o movimento de translação. Na questão 2, ele vai pedir para você observar a imagem, né, a inclinação do eixo enquanto a Terra está girando ao redor do Sol e responder as questões. Que hemisférios estão representados pela letra A e B, respectivamente? Vamos lá. Letra A representa o hemisfério norte e letra B representa o hemisfério sul. Ah, essa também é muito fácil. Letra B, por que os dias e as noites não têm a mesma duração nas diferentes regiões da Terra? Por exemplo, se aqui na região norte os dias e a noite são iguais, lá no nordeste o dia ele é mais longo e a noite é mais curta. Por que será que ocorre isso? Vamos ver. Essa variação se deve à forma da Terra, ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação. Quanto mais nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, maior é a variação do dia e da noite, ou seja, essa variação se deve à forma da Terra. Ela vai se inclinando no momento que ela vai girando. Essa inclinação, né, no caso o eixo de rotação, quanto mais ela está afastada aí da linha do Equador, no caso a incidência do Sol, quanto mais afastada da linha do Equador em direção aos polos, lembra que ela vai se afastando e indo para os polos, maior é a variação de dias e de noite. Obviamente, se o Sol, né, os raios solares está chegando aí nos polos, as nossas noites elas vão ser mais longas. Se ela está descendo, chegando próximo à linha do Equador, os nossos dias serão mais longos. Por isso ocorre aí essa variação, certinho? Na página 11, questão 3, né? Página 11. Analise e registre como ocorre a variação da inclinação dos raios solares no planeta Terra. Aí nós temos a inclinação dos raios solares no planeta Terra, ela varia devido ao seu posicionamento, igual eu falei, tanto latitudinal, né, próxima à linha do Equador,
dos raios solares tem pouca inclinação. À medida que nos afastamos da linha do Equador, as inclinações aumentam, aquilo que eu falei anteriormente, novamente repetindo. Se o Sol está incidindo aí próximo à linha do Equador, significa que o eixo da Terra, né, ele está mais inclinado. E aí quando ele vai se afastando, também os raios solares vão se afastando, aí vai ocorrer essa variação. Então, perceba aí o que eu estou querendo dizer. Tanto o raio solar como a Terra, né, ele vai sofrer o que? Uma variação. O raio solar, se a Terra ela está se inclinando, obviamente a questão dos raios solares ele vai mudar de posição, certinho? Então vamos lá. A questão número 4, ele vai pedir para você completar as frases de acordo com as palavras do quadro. Então as palavras estão lá. Primavera, verão, outono e inverno. Então a sequência correta A, B, C e D é inverno, verão, outono e primavera. Na questão 5, a sequência correta, falando sobre os satélites, né? Os satélites capturou a imagem da Terra. Então ela vai mostrar como é que a luz do Sol incide sobre o nosso planeta em 3 períodos diferentes. Aí a sequência correta é B, C e A, certinho? Fica para vocês a correção aí das páginas 10 e 11. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior. Os movimentos da Terra, movimento de rotação, movimento aí de translação. O que mais que nós vimos? Sobre as estações do ano, solstício e equinócio. O que mais que nós vimos aí também em relação ao movimento, né? O que é o solstício e o equinócio? Que ocorrem em 2 momentos do ano, marcando o inverno e o verão. O verão ele vai se iniciar em julho no hemisfério norte e em dezembro no hemisfério sul. Então observe aí que são datações diferentes. O inverno, quando lá está inverno, aqui vai acontecer em junho. E aí o equinócio ocorre também em 2 momentos, marcando o início da primavera e do outono. A primavera ocorre no hemisfério norte em março e em setembro no hemisfério sul. O outono, já o outono em setembro no hemisfério norte e em março no hemisfério sul. A gente precisa saber, professora, a gente precisa saber desses 2 movimentos aí, equinócio e solstício? Não, isso daí é mais estudado pelos climatologistas. Nós temos o que? O calendário, que já nos dá essa datação certinha aí. Essa daqui é um quadro que eu coloquei para vocês, representando as características aí do equinócio e do solstício, certinho? Olha só para vocês se localizarem um pouco. Na próxima aula a gente vai ver aí sobre as transformações da Terra, aquilo que eu falei para vocês, como é que a Terra se formou durante aí milhares de anos, certinho? Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Hoje a gente vai dar continuidade aí no Plural of Nouns do capítulo 3, at the supermarket. Então já pega o seu livro aí e vamos lá para o início do capítulo. Na verdade, só para dar uma revisada nessas palavrinhas, nesse vocabulário de coisas que tem no supermercado. E como eu disse para vocês, né, que eu ia trazer o que era raspberry aí, tá? No caso aqui, a eggplant, que não tinha naquela página lá, que tinha os vocabulários do capítulo 3, e tem a raspberries aqui, que é na verdade framboesa, tá? Não é uma fruta muito consumida aqui. A gente normalmente, principalmente eu falo por mim, eu conheço o sabor framboesa de din-din, de até bolo, já comi, mas a fruta eu falo para vocês que eu não conhecia. Se mostrasse para mim, Isabela, como é que é o nome disso daqui? Eu ia olhar, porque nessa imagem ela tá parecendo muito uma amora, parecendo, mas na verdade é framboesa, raspberries, ok? Tirada aí essa pequena dúvida sobre esse vocabulário, vamos aqui na página 10
para responder essas questões. Na verdade, na página 10, a gente tem aí um folheto, não é? Acompanha no livro de vocês. Esse folheto aí, vocês podem responder em português. A pergunta está em português. Para que serve esse folheto? A quem é direcionado? Tá bom? Então, esse tipo de folheto é normalmente utilizado em promoção de supermercado. Só que não só supermercado. Eu já vi também lojas que vendem móveis eletrônicos e assim por diante. Na verdade, isso é para chamar a atenção do consumidor para as coisas que estão mais baratas, ou seja, queima de estoque. Normalmente são postas em um folheto e divulgado aí as imagens dos produtos de que maneira. Então a gente tem a letra A, B e C para responder. Vamos aí analisar a letra A. Para que serve esse folheto? A quem é direcionado? Vocês podem colocar em português, mas aí vamos ver como que fica algumas palavrinhas que vocês precisam entender. Trata-se de um flyer ou um leaflet que serve para informar os clientes sobre as ofertas do supermercado. É direcionado aos compradores, ou seja, aos consumidores. Já que o tema é supermarket, eu não utilizei, não falei das lojas, dos outros produtos, mas a gente sabe, quem já frequentou o centro, já pegou algum folder, algum folheto assim, a gente sabe. Até em outros lugares a gente pega. Vamos ver agora a letra B. Porque esse material tem muitas imagens e não é feito somente com palavras. Eu pergunto para vocês, se tivesse só palavras, chamaria atenção? Quando você passa o olho rapidamente, a leitura que você faz de qualquer coisa que você esteja olhando, primeiro é uma leitura visual e você não vai ler palavra por palavra. Se você, por exemplo, está andando de bicicleta e vê um outdoor grande de algo que chama a sua atenção, a primeira coisa que vai chamar a sua atenção vão ser o quê? As imagens, seguidos do quê? Das letras grandes, os títulos, dependendo se tiver com cor diferente do texto, também chama atenção o título. Então são questões para analisar em textos que a gente vai precisar estudar algumas regras aí, estratégias de leitura, tá bom? Porque olha só, hoje em dia, gente, esse tipo de questão cai até em concurso, acredite. Questão de Enem também já vi, que traz aí uma propaganda, um folheto, alguma coisa, e aí você precisa ver as informações. Então, usando estratégias de leitura, olhando o que chama a atenção primeiro, você consegue responder. Então, a letra B, porque o material tem muitas imagens? Porque o folheto chama mais atenção assim e a leitura fica mais fácil e rápida. C, como as pessoas normalmente recebem esse tipo de material? Em mãos, em suas casas, no semáforo ou até mesmo no próprio supermercado. E se alguém lembrar de alguma outra ocasião em que recebeu um folheto desse, de divulgação aí, de promoção de alguma coisa, pode acrescentar aqui na letra C também. Então vamos dar uma olhada aqui nesse folheto. Questão número 2 diz assim, leia e responda as perguntas. What's the name of the market? Qual é o nome do mercado aí? Lá em cima, como se fosse o título, a gente tem o nome dele, Clarice. B, when is the market opened? Quando que ele fica aberto? Aí eu tenho store hours, que são as horas da loja. Observando ali, a gente tem os dias da semana e tem os horários, tá bom? E tem um horário especial para o domingo também, tem que especificar. Bora lá. De segunda a sábado, de Monday até Saturday, às 8 horas da manhã até às 7 e domingo das 10 da manhã até às 6 da tarde. Lembrando aí os horários, AM para manhã e tarde, PM para tardezinha e noite, tá bom? A letra C, which products are sold in pounds? Então veja bem, esse supermercado, ele está trabalhando aqui recebendo pounds, que seja esse LB, que na verdade é a libra esterlina, ok? Então você vai ter que dar uma observada nos preços e quais são esses produtos e colocar o nome deles na letra C, tá bom? Vai ficar o que ali, gente? Pork ribs, chicken breasts, grapes, apples, peaches, oranges, bananas and cheese. São esses produtos que tem aí, todos com libra esterlina, tá?
Lembrando que pounds aí você normalmente você vai ligar ele a libra esterlina, mas eu prefiro lá na frente na página 11, eu vou já explicar para vocês um termo para identificar melhor a libra, ok? Mas vamos só finalizar aqui, a letra D. What does Happy Labor Day mean in the flyer? Então veja bem, é normal, principalmente aqui no Brasil, a gente ter algumas promoções de feriado, Dia das Mães, fazem algumas promoções, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, para ver se vende bastante produto. Só que aqui, qual é o dia comemorado? Labor Day é o dia do trabalhador, o dia do trabalho. Então essas ofertas vão estar disponíveis nesse dia, nessa semana na verdade. It means the offers in the holiday Labor Day. Isso significa as ofertas do feriado, dia do trabalhador, ok? Espero que vocês não tenham ficado com dúvida nessas questões, mas se tiver dúvida, anota aí, entre em contato que a gente vai fazer o possível para tirar essas dúvidas. Mais adiante, a gente tem a questão número 3. Imagine que você vai fazer compra naquele supermercado daquele folheto. O que vocês vão fazer? Vão fazer uma lista dos itens que você ou sua família gostaria de comprar. Em seguida, vocês vão calcular quanto que vai dar a compra de vocês. Lembrando que eu tenho dólar e eu tenho a libra esterlina. E são moedas que normalmente estão sofrendo alteração no valor. Então, são diferentes do nosso real. Tanto é que eu tenho aqui, número 4, diz o seguinte, que a moeda do Brasil é o real. Mas os Estados Unidos utilizam o dólar e o Reino Unido, o que eles utilizam é a libra ou libra esterlina, do jeito que está escrito ali. Lembra que eu falei do termozinho para melhor especificar? Pound sterling? Então é isso que eu estava falando. E eu tenho aqui, ó, no Brasil eu tenho esse cifrão, o R maiúsculo e o cifrão. Nos Estados Unidos aqui o S e o cifrão. E aqui a libra é esse tipo de símbolo, tá bom? Usado para a libra esterlina. Lembrando que você vai ter que pesquisar na data de hoje, 4 de junho, quanto que está valendo em reais um dólar, quanto que está valendo em libra, quantos reais equivale a uma libra, ok? Então você vai dar uma pesquisadinha na internet e colocar. Não tem como eu corrigir, porque eu teria que adivinhar daqui a quantos dias vai estar valendo. Então você vai anotar certinho, junto já coloca a data na página 11, hoje dia 4 de junho, ok? Outra atividade que vocês vão fazer, que não tem como eu dizer certo, errado e corrigir, é a questão número 5, que diz assim, que você vai completar em par essa atividade. Só que a gente não tem como trabalhar em par agora, porque vocês estão fazendo atividades em casa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer cada um o seu. Vocês vão colocar, já que vocês devem estar indo ao mercado, então pergunta da mãe de vocês, pede para ela dar uma olhada no preço desses produtos. Maçãs, o café, o arroz e o feijão. Vai colocar a data que vocês olharam isso, o lugar onde que foi pesquisado, o preço em reais e vão calcular quanto que vai ficar em dólar, ok? Deu lá tantos em reais, então você vai ter que olhar quanto que tá o dólar para poder ver quanto em dólar vai ficar a compra de vocês. Na verdade, a compra desses itens aqui. Não esquecendo de colocar a data, por quê? Porque todo dia modifica, tá bom? A moeda aí, o dólar. Então, indo mais adiante, a gente tem uma atividade aqui de listen, que na verdade é a 2, mas vamos aqui na 1 primeiro. Aceite o desafio e veja se você se lembra de algumas frutas e verduras. Então vamos lá, letra A, 2 frutas que começam com vogal. B, um vegetal aí que começa com a palavrinha egg no nome dele. E também tem a letra C, 3 frutas que são amarelas. E a letra D, 4 vegetais aí que são com a cor green. Dá um pause e responde que eu já venho com a resposta, ok? Did you finish? Vamos lá. Letra A, 2 frutas que começam com vogal. Orange, apple. B, vegetal que tem egg no nome. Eggplant. E agora 3 frutas amarelas. Banana, pineapple e melon. E por último, 4 vegetais da cor green. Lettuce, zucchini, cucumber e broccoli.
Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui na nossa aula do dia 4, na nossa aula de produção de texto. Bem, nós finalizamos a questão das fábulas, o gênero fábula. E, professor, mas nós estamos estudando isso na língua portuguesa. Não tem problema, porque nós finalizamos lá e vamos somente conhecer um pouco mais na língua portuguesa. Mas na aula de produção de texto, hoje nós vamos falar sobre biografia e autobiografia. Tem uma certa diferença entre um e outro, certo? Então, vamos iniciar sobre isso e nós vamos, nas próximas aulas, vamos vendo as características, vamos vendo algumas curiosidades sobre elas. Beleza? Vamos lá, vamos ver sobre a biografia. O que é biografia? O gênero de texto que conta a história da vida de alguém se chama biografia. Aí tem bio, é vida, e grafia é escrita. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata e registra a história da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. É um gênero de narrativa não ficcional. Os fatos podem ser contados em ordem cronológica, isto é, nascimento, a morte, ou por temas, aí tem aí os temas, amores, derrotas, traumas, etc. Não precisam ser necessariamente escritas. Podem ser filmes, peças de teatro, etc. Conhecer a biografia de uma personalidade permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que a fez ser famosa, como alcançou o sucesso, atos que podem servir de exemplo e coisas que ela fez que você jamais faria. Aí tem aí uma mensagem aí nessa imagem que diz aí: sua biografia será um tesouro para as futuras gerações. Vamos lá, características da biografia. Aí vem aí, eis algumas características em que a biografia apresenta: gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa. Se liga nesse ponto, é um texto que ele é narrado na terceira pessoa. Ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais. Aí tem aí na infância, na adolescência, naquela época, etc. Aí outro ponto, predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. O que é mesmo pretérito, professor? Passado. E verossimilhança dos fatos narrados. Aí, como atividade, eu quero que você faça uma pesquisa da biografia de um dos maiores autores da nossa língua portuguesa, que é Carlos Drummond de Andrade. Faça uma biografia, coloque a data, por favor, não esqueça de colocar a data, isso é essencial, certo? Então nós iniciamos falando sobre a biografia. Lembra desse ponto que eu acabei de falar para vocês, ele é narrado na terceira pessoa. Quando eu for para a autobiografia, você vai ver que tem uma certa diferença, principalmente nessa questão aí das pessoas, certo? Então faça esse exercício, faça uma biografia do Carlos Drummond de Andrade, coloque a data, certo? E aí nós vamos dando sequência nas próximas aulas. Nossa aula hoje nós iniciamos sobre a biografia, falamos algumas características e vamos falando sobre a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Certo, turma? Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço virtual para você, se cuide, estude, mas não perca o conhecimento. Um abraço virtual, até a próxima. Valeu! Olá, alunos do sexto ano, mais uma vez aqui a professora de Ciências. Hoje eu vim trazer para vocês dar continuidade no conteúdo que a gente estava falando sobre misturas e separação de misturas. Na aula passada a gente viu sobre a separação de misturas heterogêneas e hoje nós vamos falar sobre a separação de materiais de misturas homogêneas. Então eu peço que vocês coloquem no livro de vocês, na página 14 e 15, o dia de hoje é 4/6 de 2020.
Bom, as misturas homogêneas, elas são mais complexas. Por quê? Porque não é possível a gente visualizar a diferença ali dos materiais. Então, por isso, as técnicas são um pouco diferentes e um pouquinho complicadinho de entender. Mas vamos lá, vocês vão conseguir. Vamos lá, vamos para misturas homogêneas por evaporação. Aqui nós temos uma foto que, inclusive, está no livro de vocês. Temos aqui as salinas, né? Jogada aqui a água do mar e essa água ela é evaporada e o sal ele vai ficando aqui, ó. Daí a pessoa tira esse sal daqui, vai fazer o tratamento e aí vai para as nossas casinhas, né? Quando a gente compra o sal de cozinha, que vem lá do mar, né? Então a água evapora e fica a parte sólida aqui, que é o sal. Bem simples. Agora a gente tem aqui misturas homogêneas por destilação simples. Então preciso que vocês olhem aqui na imagem. Temos aqui, isso aqui é feito em laboratório. Temos aqui o bico de Bunsen, temos aqui o balão de destilação, temos o condensador e aqui um reservatório para pegar a água destilada. O que é água destilada? É água pura. Então aqui, por exemplo, a pessoa colocou um corante na água. Você, visualmente, vamos supor que tá azul, né? Você viu ali azul. Como é que você vai fazer a separação? A mesma ideia lá da evaporação. Colocou fogo aqui, ó, nesse bico de Bunsen, que é como se fosse um fogãozinho, que tem uma tela de amianto. E aqui começou a borbulhar essa água, que ainda está misturada. E o que vai acontecer? Vai evaporar. Só que no caso tem uma tampa aqui, ó. Geralmente colocam uma rolha ou um termômetro. E aí, quando esse gás que vem saindo daqui do estado líquido da água foi para o estado gasoso, só que ele não conseguiu sair para fora. Então, o único caminho que ele tinha era entrar nessa mangueirazinha e ir para o condensador. Qual é a função do condensador? É resfriar isso. Então, se ele está quente, está vindo aqui o vapor de água, ele chegar aqui nesse condensador e ele se resfriar, ele vai voltar a ser líquido. Então, a água, somente a água que saiu daqui, evaporou e foi para o estado gasoso, ela, quando passa pelo condensador e resfriou, ela vai voltar em forma líquida. Só que daqui ela veio só água. Aqui tinha, vamos supor que aqui tinha um corante roxo. O corante vai ficar tudo aqui. É que nem a situação lá do sal, lá do mar. Aqui ficou corante e aqui vai vir a água pura, a água destilada. Quando você compra aí lojas para venda de coisas de laboratório, pede água destilada. É isso, água pura. Tirou tudo que tinha ali e foi para outro recipiente. Isso aqui é um método de destilação simples. Dá para fazer em casa? Dá para fazer com fogão e com chaleiro. Dá para você fazer isso, pesquisando lá pelo YouTube dá. Mas eu não recomendo, porque vai que você acaba se acidentando, né? Então, é melhor não arriscar. E temos a destilação fracionada. Ela é um pouco diferente, um pouquinho mais complicadinha da destilação simples. Temos aqui o fogãozinho ainda, né? O bico de Bunsen. E temos aqui o tripé, o amianto e a água que está misturada aqui no balão de destilação. A mistura daqui. Só que aqui, dependendo da temperatura do termômetro, a substância vai subindo. Por exemplo, nós sabemos que o gás de cozinha ele acaba evaporando mais rápido. Existem diferentes situações, diferentes misturas, tem diferentes tipos de ebulição, que é o ponto de evaporação. Então, se eu sei que se aumentar aqui a temperatura, aqui vai subir aqui o vapor, essa coluna de fracionamento. Então, se essa temperatura aqui mudar, eu sei que esse primeiro é um tipo de mistura, esse aqui vai ser outro tipo de mistura. Então, aqui sai primeiro, vai ser aquela mistura que evapora mais rápido, ok? Isso aqui é importante vocês aprenderem, que vocês vão entender no próximo slide sobre petróleo, tá? Por isso que está no livro de vocês também. É com destilação fracionada. O que acontece? O petróleo, eu pedi para vocês até fazerem um trabalho sobre isso.
A gente vem falando disso também. O que é o petróleo? É fóssil, gente. É os restos orgânicos que se formou ali debaixo dos solos, das camadas, muitos e muitos anos. Resto de seres vivos, tanto vegetal quanto de seres animais também. Então, aquilo ali existe uma mistura. O petróleo ele é uma mistura de substâncias. Então, o que acontece? Ele é retirado daqui, ó. Geralmente é do mar. Por quê? Também falamos sobre isso. Porque é mais fácil a crosta continental, não a oceânica, porque ela é mais fina do que a crosta continental. Então, o petróleo é retirado dali, vai para a refinaria, aquele petróleo bruto, tá tudo misturado. Mas dentro dele existem várias coisas. Temos aqui, podemos usar betume para asfalto, combustível para trem, combustível para avião, combustível para caminhão e ônibus, combustível para automóveis, solventes e até gases, aqueles gases de cozinha. Então tudo isso daqui é misturado com petróleo. Então como que acontece para separar isso? Vem tudo para cá para a refinaria, depois ele é esquentado a 600 graus Celsius e o primeiro que subir lá em cima a gente já sabe, é o gás de cozinha, porque ele é mais leve, ou seja, o ponto de ebulição dele é mais rápido. Então essa aqui, essa torre, né, naquele gráfico passado a gente falou sobre a coluna de fracionamento. No caso aqui também é uma coluna de fracionamento, só que é uma torre, que no caso lá da refinaria. Então eu esquento aquele petróleo que está misturado e aqui vai ter algumas bandejas, ó. Vai ter umas bandejas e quando ele entrar aqui, o que for mais leve, ele vai subir e vai se condensar nessa coluna. No caso aqui, os gases, somente vai do mais pesado para o mais leve. Então, se eu vejo que tem nessa primeira bandeja, se eu vejo que está ali, é betume para asfalto. Aí assim por diante, cada um tem o seu ponto de evaporação, ele vai parar aqui. Se ele chegar aqui em cima é porque ele é mais leve. Se ele continuar aqui é porque ele corresponde ao betume para asfalto. Então é isso que acontece no caso de separação por destilação fracionada, no caso da refinaria de petróleo, ok? E para isso, para vocês entenderem melhor, que eu sei que tem muitas dúvidas, vocês vão olhar esse link aqui que vai falar sobre destilação simples e destilação fracionada. Ele vai mostrar mais videozinhos bem mais simplesinhos para vocês entenderem melhor como que acontece isso. E além disso, também peço que vocês façam o exercício da página 15 do livro didático, que é a técnica de evaporação. E ao fazer isso, vocês tirem fotos também, gente, porque até agora eu não recebi fotos, a coordenação tem pedido isso. Todos os exercícios e atividades, até práticas, vocês podem tirar fotos e mandar aqui no número da coordenação ou da direção. Por quê? Porque a equipe está colocando nas redes sociais o trabalho de vocês, a participação de vocês. Então é importante que vocês participem com a gente, ok? Então é isso por hoje, até mais.